ainda é muito forte. Mesmo sendo um país multirracional, abrigando uma vasta quantidade de etnias, o preconceito e o estereótipo ainda estão integrados fortemente na nossa cultura. Piadas de mau gosto e xingamentos racistas fazem parte do vocabulário de muitos brasileiros, ainda nos dias de hoje. Até mesmo os elogios não deixam de ser preconceituosos. Nunca ouviram falar Nossa, você é bonita para uma negra? Nas redes sociais, é possível encontrar pessoas que vão até páginas de pessoas negras e afrodescendentes apenas para chamá-las de apelidos ofensivos, sendo os mais comuns. O macaco encardido, cabelo de bombril, é um absurdo. É até mesmo possível encontrar pessoas dizendo que negros só conseguem trabalho na televisão ou passam em uma faculdade por causa das cotas. A crueldade não possui limites. A legislação brasileira não tolera o preconceito racial e está previsto em lei. Estudos realizados pelo IBGE mostram que, no Brasil, os brancos recebem salários superiores, cerca de 50%, aos recebidos pelos negros no desempenho das mesmas funções, e que o índice de desemprego desses também é maior no campo da educação. O analfabetismo e a repetência e a evasão escolar são consideravelmente mais acentuados para os negros. Para o estudo, que foram divulgados e realizados pela consultoria Etnos, foram ouvidas cerca de 200 pessoas, entre 18 e 50 anos, de diferentes classes sociais. Desses, 67% acreditam que deixaram de ser contratados para uma vaga de emprego apenas por serem negros. Além disso, 6 em cada 10 entrevistados foram vítimas de racismo no ambiente de trabalho. Os entrevistados contaram que, para serem aceitos no ambiente de trabalho, tiveram que alisar ou raspar o cabelo, uma prática muitas vezes considerada normal aqui no Brasil. Em relação aos salários, segundo a ONG britânica Oxfam, só haverá igualdade salarial entre os brancos e negros em 2089 aqui no Brasil. A média salarial dos brancos é o dobro em relação ao dos negros, enquanto o primeiro ganha em média R$ 2.600, o segundo ganha R$ 1.300. Ainda, o segundo relatório, 67% dos negros no Brasil estão incluídos na parcela dos que recebem até 1,5 salário mínimos, cerca de R$ 1.400. Entre os brancos, o índice fica em 45%. Atos racistas no futebol, infelizmente, ainda são comuns em 2018. Os jogos em estádios de futebol, que são para oferecer entretenimento para as famílias e amigos, acabam por oferecer discurso de ódio e violência. Mal chegamos à metade de 2018 e já tivemos 4 casos de torcedores brasileiros que foram vítimas de racismo em nosso vizinho, a Argentina. Gritos e intimações de macaco, bananas jogadas na arquibancada e abordagens violentas por parte dos policiais. Essas são algumas das atrocidades sofridas pelos brasileiros no país hermano. E o mais inadmissível é saber que os atos como estes estão se tornando cada vez mais comuns nos estádios da América Latina, continente no qual carrega alguns traços da cultura africana. Leonardo Sul, torcedor vascaíno, infelizmente foi um dos que viveu mais um episódio de injúria racial e relatou as cenas que presenciou no estádio Presidente Poro, na Argentina. O clima estava bom, torcedores argentinos e brasileiros juntos, antes de começar o jogo. O problema foi quando acabou o jogo. Alguns torcedores juntaram no alambrado e começaram a fingir que estavam descascando banana, imitar macaco, isso na nossa cara, na parte de baixo da arquibancada também. Mas o que me chamou mais atenção foi que parece que eles não têm noção da gravidade do que eles estão fazendo. Tinham as crianças de 11 ou 12 anos, imitando macaco e fingindo que estavam comendo banana, rindo e dançando, disse. Casos como este, não raramente, se tornam espelho daquilo que pior semeamos como sociedade, a violência. Como foi relatado pelo torcedor, crianças, ao se deparar com tudo isso, acabam por criar seu imaginário, que todo esse preconceito racial é normal, o que acaba perpetuando pelas gerações esse pensamento obsoleto. Contudo, casos como este nos fazem lembrar épocas grandiosas de luta contra o racismo, como o movimento Camisas Negras, criado pelas torcidas de futebol no Brasil, no século passado, e que serve não só de orgulho para os brasileiros, mas também como de exemplo a ser seguido. Entrevistamos uma secretária do Lar de São Paulo que relata sobre o preconceito que vivenciou e que viu acontecer com uma parente.
Na minha infância, na escola, muitas crianças não ficavam perto de mim, por eu ser filha de negra e ser morena. Eles não gostavam de brincar comigo. Infância na escola, já que as meninas não ficavam perto de mim por eu ser filha de negra, então eu ficava brincando com os meninos. Eu não sei se a minha mãe sofreu preconceito por ser negra. Nunca ela comentou nada, mas eu tenho um primo que é negro, que muita gente não ficava perto dele porque falava que ele tinha mau cheiro por ser negro. Um dia eu estava na casa da minha tia e apertou a campainha. Aí eu fui abrir, era uma manicure. Aí fui chamar minha tia. Minha tia falou para a manicure que eu era empregada dela. A família dos meus pais nunca aceitou minha mãe por ser negra e ele ser branco, então passei por preconceito.